Por que Jesus, ou por que Lucas vai contar essa temática Jesus e dinheiro com mais ênfase? Então, a primeira parte foi o que eu respondi, né? Esse público é um dos públicos que ele tem em mente, né? Uma das ênfases que ele quer dar ao seu evangelho. Tem um livro do Kenneth Bailey, que chama As Parábolas de Lucas, e nesse livro ele começa apresentando a narrativa da viagem, que é Lucas 9 até 19, dentro de uma estrutura que ele chama de estrutura quiástica. Né? Então, lembra a letra Ri, do grego, né? E a mensagem central fica no centro da estrutura. Né? Alguns chamam de quiástica, outros chamam de estrutura concêntrica, é uma grande briga entre os biblistas e tal. E se fosse ser bem estrito, seria uma estrutura concêntrica. Né? E aí o que acontece? Eu estou lendo o livro dele e buscando assim uma ideia para fazer a tese. Aí dentro da estrutura do Kenneth Bailey tem dois momentos do quiasmo onde acontece o conflito de Jesus com os fariseus sobre o dinheiro. Só que o que o Kenneth Bailey faz? Ele concentra-se nas parábolas. A primeira parábola é a parábola do rico insensato e a segunda parábola é a parábola do rico e Lázaro. Então, no livro dele, ele foca esses dois textos e eu falei assim, olha, que interessante essa estrutura aqui. Quem sabe, na tese, eu posso pesquisar esses textos que ele não pesquisou e fazer esse caminho. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu peguei exatamente de onde ele não tinha abordado intencionalmente no livro, porque o livro era um livro de parábolas, e fui, então, estudar esses textos. Eu estudei o primeiro conflito, que vai de Lucas 11, 37 até o 12, 34, e depois o segundo conflito, que vai do 16, 9 até o 17, 10. Então, todos os textos que estão presentes ali nesses dois blocos foram os textos que eu me detive, né, na tese, onde eu fiz a exegese, procurei, então, tirar aquilo que eu estou chamando de o ensino de Jesus sobre o dinheiro. As parábolas, o que você está dizendo é que as parábolas têm uma linha de pensamento onde leva para uma centralidade, é isso? Não. No livro do Kenneth Bailey, As Parábolas de Lucas, ele apresenta uma estrutura concêntrica da narrativa da viagem, que é Lucas 9 a 19. Final do capítulo 9 até meados do 19. Então, ele pega essa narrativa e apresenta uma estrutura concêntrica dela. E nessa estrutura... Deixa eu entender, essa concêntrica é o quê? É quando você tem partes do texto que correspondem o início ao fim, e depois uma parte vai correspondendo à outra. Por exemplo, A corresponde à linha, B corresponde à B linha, C corresponde à C linha, e a argumentação do autor vai sendo construída de tal maneira que aquilo que ele quer comunicar como mensagem central vai para o centro do quiasmo. Sim, é como se fosse um espelho? É como se fosse um espelho, mas... Com histórias diferentes. Isso, e com uma, como se diz, uma argumentação que avança no texto, né? Quando você está lendo o texto corrente, igual a gente pega na Bíblia, isso não aparece. Só os estudiosos mesmo que vão observar como é que o texto está estruturado. É igual o prólogo do Evangelho de João, João 1, de 1 a 18. Ele tem também uma estrutura quiástica, né? Então, a mensagem central daquele quiasmo ali está no centro, né? Que são os versos que falam da encarnação de Jesus, né? Sim, sim. E de qual é a atitude que a gente tem diante dele, fé ou incredulidade, por aí vai. Então eu peguei esses textos e fui estudar. Eu fui observar quais são eles, né? Qual é o conteúdo deles acerca do dinheiro, né? E sempre é dinheiro ou o que está no centro é o dinheiro? Não, o que está no centro não é o dinheiro. Eu peguei os blocos que tratam do dinheiro. Então, né? Você fez um recorte. Fiz um recorte. Foi o meu recorte metodológico, né? A minha delimitação. Não dá para falar sobre tudo. Se você pegar do ponto de vista do Evangelho de Lucas,
tem alguns textos que ressaltam essa temática, né, do dinheiro e dos bens materiais de modo geral, riqueza e etc., né, que a gente pode dizer que está dentro desse chamado campo semântico do dinheiro, né. Então começa lá com o capítulo 1, a inversão que se dá com o reino de Deus, com a chegada do reino de Deus, no Cântico de Maria. Lucas avança o texto mais importante do Evangelho, que é o Manifesto de Nazaré, Lucas 4, onde fala que Jesus agora é o jubileu dos jubileus, né? Aquele texto que faz menção a Isaías 61 e que remete a Levítico 25, que é, na verdade, o conteúdo programático do ministério de Jesus, né? Aí o texto vai avançando, o primeiro grande sermão, né, de Lucas, ele fala dos bem-aventurados e mais acrescenta o ai de vós e manda a mensagem que ele tem para os ricos, né? Então os ricos já são contemplados ali. Você está correndo muito. Tem muito texto bom. É aí que é o filé mignon, você só está citando? Não. Isso aqui não é nem o que eu pesquisei, não. Só estou ressaltando onde é que a coisa aparece. Só para ter uma visão do todo. Não, mas peraí. Deixa eu chegar no avançando para você ver o todo. Aí passa pela parábola do bom samaritano, onde destaca a temática da misericórdia. Ela prepara para os textos que eu estudei. Então, esse é só para dar aquela amenizada. Deixa eu falar exatamente, porque ele não estava tratando ainda diretamente do conflito. A Ana pôs assim, Jesus não estava desconstruindo uma tradição sexista quanto às mulheres? E quando a gente fala Lucas colocou, não é que ele está colocando palavras na boca de Jesus. É que quando qualquer um de nós vai contar uma história, dependendo do que a gente tem no nosso passado ou a nossa cultura, a gente consegue enxergar ou dar ênfase em coisas que a gente vê melhor, que outros não veem. Então, a gente vai contar uma... Se eu sou de família cristã, eu vou contar uma história com uma perspectiva de coisas que a minha família valorizou. Se eu sou de uma região, eu vou olhar o Pequi de uma forma diferente do que outras. Então, quando a gente fala que Lucas por ser gentil, Lucas, por tudo que a gente já falou aqui, ele olhou coisas diferentes. E uma delas, que é a tese aqui, ele olhou como Jesus falou do dinheiro, ou como as pessoas ouviram sobre Jesus na sua pesquisa, e a ênfase do dinheiro entrou como outras ênfases. Só uma correção que a minha mãe, sabe que minha mãe está aqui, né? Olhando, ela falou que não eram os 10 cegos, é óbvio que não eram os 10 cegos, eram os 10 leprosos, que eles tinham que se banhar e eles foram curados, só que só um voltou para agradecer. Mas é tanta cura que a gente... E Lucas tem isso. Lucas é um show de cura, né? Em relação à pergunta dela aí, tem um exemplo que é interessante, que Lucas, ele é o único que destaca lá as mulheres apoiando o ministério de Jesus, né? No início do capítulo 8. Então, tem a ver com isso que ela está falando, né? Esse destaque. Jesus resgata a dignidade das mulheres de uma maneira muito, muito enfática, né? De uma maneira que não aparece tão evidente nos outros evangelhos, né? Então, complementando aí o que você disse, são ênfases que ele escolhe dar à narrativa que ele faz, né? São cores que ele reforça no colorido que ele está fazendo, né? Esse aqui eu quero acentuar aqui. Então, por exemplo, o papel das mulheres, né? Isso aí é, sem dúvida nenhuma, destacado, acentuado por ele, né? Aliás, nesse episódio das mulheres que sustentam Jesus, que acompanham Jesus, tem uma mulher que é esposa de um homem que trabalha na casa de Herodes, quer dizer que ela tinha muito dinheiro. Uhum. Então, ela é uma pessoa que muito provavelmente dava uma boa contribuição ali, patrocinava Jesus e os discípulos ali no ministério. Assim como em outros episódios acontecia. A oferta da viúva lá no final, ênfase dele, né? Doa mais quem fica com menos, né? Que é a grande lição daquele texto. Quem que doa mais? Doa mais quem ficou com menos, né? Ela doou o quê? Ela doou tudo. Então, isso aí está presente no evangelho dele de uma maneira bem clara, né?
Bem claro, muito bom, muito bom. Agora, tudo bem. Então, você tem ali várias coisas de Lucas que vai apontando para o lado financeiro, né? Ai, cara, dá uma vontade de ficar nos textos antes que você falou, mas vamos lá para o de você. E aí Não, entrou então, logo depois vou do. pegar o fio da meada de novo. Estava lá no Samaritano. Aí ele está preparando o discurso para entrar nessa temática. Bom, por que é importante falar do conflito de Jesus com os fariseus? Porque os fariseus, eles tinham uma compreensão de que a prosperidade material era um sinal, uma evidência da bênção de Deus. É curioso que, do ponto de vista sociológico, eles não compõem as camadas que estão no topo da pirâmide. A maior parte deles é pobre. Mas eles almejam isso porque eles entendem que isso é sinal da bênção de Deus. Tanto é que em um dos textos que eu analisei, aquele texto que fala que Jesus fala que aquilo que é elevado diante dos homens não é elevado diante de Deus. Ele não funciona com essas mesmas categorias. Então, isso aí é um ponto fundamental para a gente entender por que Jesus briga com os fariseus em relação a essa temática. Eles são amigos do dinheiro porque eles achavam que o dinheiro era uma evidência da bênção de Deus sobre eles. E Jesus desconstrói isso totalmente, né? Aí ele passa por todos esses textos do primeiro conflito que eu descrevi aqui. Aí chega em Lucas 15. Né? Lucas 15 é a parábola da misericórdia, que na verdade no nosso texto aparece como 3, mas se olhar no texto, no início do capítulo 15, fala de uma parábola só. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Né? Então, esses que fica conhecida como a parábola do filho pródigo. Né? Essas 3 parábolas, que na verdade são uma parábola só, são de uma ironia profunda no evangelho. Porque o pastor arrisca perder 99 ovelhas para salvar uma. Ninguém em sã consciência faz um negócio desse. A mulher que encontra a dracma gasta provavelmente muito mais do que valia a dracma para dar uma festa para comemorar. O pai celebra a volta do filho que torrou o dinheiro dele todo. Então, isso aí é irônico na narrativa de Lucas. Lucas está sendo profundamente irônico e preparando a segunda parte, o segundo conflito, que vai lá do capítulo 16, 9, até o 17, 10. E só para encerrar essa parte de como é que está presente no Evangelho como um todo, é curioso que ele termina a narrativa da viagem contrastando 2 personagens, narrativamente, né? Ele contrasta o jovem rico, que chega diante dele e não tem essa capacidade, pelo menos inicial, a gente não sabe o que aconteceu depois, de abrir mão das riquezas, com o Zaqueu, que é aquele cara que encontra com ele e, quando encontra, dá evidência de que a salvação chegou na casa dele pelo fato de restituir àqueles que ele tinha extorquido e distribuir 50% do que tinha para os pobres. 4 vezes mais para quem ele tomou e 50% do que tinha para os pobres. Então ele termina essa narrativa, que se você está lendo Lucas, com essa perspectiva, você fala assim, olha, eu vou ter que me identificar com um desses caras. Ou eu sou o jovem rico nessa narrativa, ou eu sou o Zaqueu. Se ele está querendo construir, está terminando a viagem e já vai entrar em Jerusalém, onde vai ter a última semana, paixão e morte, né? Então, essa estrutura toda é importante para a gente perceber como é que a temática está presente no Evangelho. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!